sinónimo de pecado mortal. Não é verdade. O pecado capital não é sinónimo de pecado mortal. Há pecados que são pecados capitais que não são mortais. E há pecados que são pecados capitais e são mortais. Não é sinónimo. Então, esta distinção convém esclarecer um pouco. O que é um pecado mortal? Como o próprio nome indica, é um pecado que mata. Mata a vida da graça. Por isso se chama mortal. Quando nós cometemos um pecado mortal, a nossa alma, espiritualmente, a nossa relação com Deus morre. Nós ficamos separados de Deus. Perdemos a graça de Deus. Perdemos a amizade com Deus. É a pior coisa que nos pode acontecer nesta vida. É cometer um pecado mortal. É a pior coisa que nos pode acontecer. O resto é menos que isso. E se eu cometer um pecado desastre e ficar paralítico? É menos grave do que cometer um pecado mortal. Porquê? Porque paralítico pode ser direto e pode ser. Mas se fizeres um pecado mortal, não se arrependes, vais para o inferno. O pecado mortal é o nosso verdadeiro inimigo. É o pior mal. Precisamos perceber. Santa Teresa d'Ávila dizia: é melhor morrer 1000 vezes do que cometer um pecado venial. Nem sequer é mortal. Eles perceberam bem que o pecado é que é o problema. Porque mata a vida da alma. Morre-se mais cometendo um pecado mortal do que levando um tiro na cabeça. O pecado mortal mata a vida espiritual. E o tiro na cabeça mata a vida do corpo. Mas não mata a alma. Nós temos dificuldade em assimilar esta verdade, que é tão simples. Quem é que diz isto? Diz a Escritura: a vossa graça, diz o Salmo, vale mais do que a vida. A vossa graça vale mais do que a vida. E Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Eu não estou a ensinar nada de novo. Jesus ensina, a Escritura diz isto. A vida da alma, a vida da graça, a vida da comunhão com Deus é mais importante que a vida do corpo. Mas eu noto muitas vezes que as pessoas, todos nós, somos fracos e preocupamos muito com o corpo. Se tivermos um problema nos rins ou na perna, não sei o quê, vamos onde for preciso, até a Espanha, ao hospital, ao sapato, na casa, do lado, e depois faltamos à missa ao domingo e achamos que está tudo bem. Temos pecados mortais como quem bebe um copo de água, ou contracepção, ou por aí fora, vai à luz. Pecados mortais, não é que tem, toda a gente sabe. E este é um problema grande. Portanto, nós temos temos amor à saúde do corpo, temos menos amor à saúde da alma. E o pecado, portanto, o pecado mortal normalmente distingue-se do pecado venial, que é um pecado que fere a vida, a nossa relação com Deus, mas que não mata. É como se eu, sei lá, cortasse uma perna, não morro, mas cuidado, não ficou muita saúde, fere. Ou como se apanhasse uma doença, não morri. Mas a minha saúde não é a mesma. O pecado venial fere a minha relação com Deus, mas não mata. O pecado mortal mata. E o pecado venial dispõe ao pecado mortal. Uma pessoa que esteja doente está mais perto da morte do que não está doente. Às vezes há doenças que depois degeneram, acabam por morrer. E portanto é preciso também algum cuidado nos pecados veniais. Às vezes também caímos nesta tentação. Só para, digo umas mentiritas, às vezes tem que ser. E fazemos as pazes com o pecado venial. Como se o pecado venial fosse tolerável. Isto não vou para o inferno por isto. Cuidado. Começamos a abrir brechas na nossa vida espiritual. E o pecado vai ganhando raízes. E depois é uma mentirita maior, não sei o quê. Acho que é isso. Portanto, com o pecado nunca há compromissos. É importante perceber esta ideia. Com o pecado não há compromissos. Há simplesmente guerra. Pecado? Não. Mas é pequenino. Não. E magoa. E é sinal que não percebeste o que é que o pecado faz a Deus. Magoa a Deus. Magoa a Jesus. Se tu gostas de Jesus, não queres magoar Jesus. Vamos a dizer, agora não está lá a minha irmã. Não há com muita força. Não há justificação. O pecado é sempre uma má escolha, de qualquer ponto de vista. E alguns pecados chamam-se capitais. O capital vem de quê? Vem de cabeça. Capitis, em latim.
que estão na origem de muitos outros. Por isso é que se chamam capitais. São pecados que comandam a cabeça o que é que faz ao corpo. No princípio, diretor, digamos assim. O braço, eu decido mexer o braço e vai numa ordem do cérebro, do sistema nervoso, até ao braço, estica-se. Portanto, capital, neste sentido, pecados que estão na origem de muitos outros. São pecados, digamos assim, de fundo, que põem em movimento tanto os nossos comportamentos. Portanto, é neste sentido que são capitais. E, se nós quisermos, e se repararmos, são os pecados mais típicos da natureza humana. São os pecados que mais frequentemente os homens caem. Os pecados capitais são os pecados mais típicos. E, portanto, interessa-nos a todos pensar nisso. Porque são as batalhas mais comuns que temos nós. Normalmente, todos temos os pecados são os pecados mais frequentes. Há outros pecados, que não são capitais, são menos frequentes. Também temos que estar atentos, sim. Mas os mais típicos temos que ter cuidado. Temos que ter uma especial vigilância. E, infelizmente, há alguns que são um bocado ignorados. Hoje em dia a gente fala de algumas coisas, mas não fala de outras. E são coisas que todos vivemos. Portanto, é pena não se pensar nisso. Eu, como título, não pus pecado, pus vício. Qual é a diferença de um pecado e de um vício? O pecado é um ato livre, portanto, consciente e voluntário, em que nós escolhemos qualquer coisa que ofende a Deus. Que é má para nós e que ofende a Deus. É sempre a dimensão mais grave do pecado. E o que é um vício? O vício é um pecado que se tornou um hábito. Há pecados que eu posso fazer pontualmente. Uma vez na vida, roubar uma tablet de chocolate. Não tenho o hábito de roubar tablets de chocolate. Graças a Deus. Mas comecei a roubar duas. O senhor da mercearia ia bem, como mal, está sempre a ler a bola. Então eu vou lá, pergunto se eu estava e tiro uma tablet no Twix. E tornou-se um hábito. Então é um vício. Em vez de ser o pecado de furto, é o vício de roubar. Tornou-se um hábito. Nós, isto é verdade para tantas coisas, nós somos um ser de hábitos. O homem é um ser de hábitos. Nós habituamos a muitas coisas. Daqui é um bocado a importância da educação. Os pais têm o papel de ajudar os filhos a ganhar bons hábitos. Bons hábitos ganham-se com a repetição de hábitos bons. E então a mãe está sempre a chatear. Já fizeste trabalho, a ordem, e nós habituamos. Depois, com os anos, já não precisamos da mãe a chatear. Já nos tornamos, já nos habituamos, já temos aquela virtude de ter cuidado com a higiene, de ser inteligente no trabalho, estudar, etc, etc. Ser agradecido, fartou-se de dizer, já agradeceu, ele vai agradecer. E tornei-me uma pessoa que tem a virtude da gratidão. Porquê? Ganhei esse momento com a ajuda dos pais. É muito importante a ajuda dos pais. Ninguém nasce santo. É um caminho. Ninguém nasce com estas virtudes. É uma coisa que se adquire com o esforço. Com atos contínuos. E o vício é o oposto das virtudes. Cada virtude tem o seu vício oposto. Eu posso ser, por exemplo, a virtude da coragem, ser um homem corajoso. E o vício é ser covarde. De um lado ou do outro. Ou a virtude de ser uma pessoa justa. O contrário é ser injusto. Uma pessoa que é aldrabão, não paga o que deve, etc, etc. A pessoa justa é dar a cada um aquilo que é seu. Isto não é mesmo aquilo. E quer dar a cada um aquilo que é seu. Há pessoas que fazem atos de justiça porque o Estado, senão vem a polícia. Mas isso não é virtude. A virtude é querer fazer o bem. Não é fazer o bem porque sou obrigado. É que eu quero dar a cada um. Se a polícia não vier, isto deixa-me continuar a ser justo. Se isto não é mesmo, eu entrego a quem? Mas ninguém vê. Mas eu quero ser bom.
não há verdadeira virtude. Nas crianças, por exemplo, acontece, eu faço o que a mãe quer, porque a mãe obriga. E ao princípio eu estou a fazer coisas boas, mas ainda não interiorizei verdadeiramente aquele comportamento. Ainda não percebo muito bem porque é que é bom. Obedeço. Então aí estou só a repetir atos bons, mas ainda não tenho propriamente a virtude. Mas com o tempo, começa a perceber porque é que a mãe repete tantas vezes a mesma coisa. E começamos a querer o bem. E depois, quando temos filhos, começamos a repetir as mesmas coisas aos nossos filhos. Portanto, os 7 vícios são hábitos para o mal. São disposições do nosso coração para o mal. São quereres. Eu quero qualquer coisa que habitualmente não é boa, que me faz mal, que ofende a Deus, que me faz mal a mim. Todos os vícios, como eu dizia, têm a sua virtude oposta. Nós vamos ver os 7 vícios capitais e também as 7 virtudes opostas. Como é que se vencem os vícios? Pedindo a Deus que nos dê as virtudes e lutando por elas, fazendo os atos contrários. Se eu tenho o vício da preguiça, como é que eu deixo de ser preguiçoso? Fazendo atos de diligência. Falar àquela hora, fazer cumprir. Com o tempo, no início custa bastante, e depois com o passar do tempo, vou habituando e torna-se mais fácil. Se nós quisermos dar uma analogia, mesmo com as coisas do dia a dia, por exemplo, se eu quisesse aprender a tocar viola, não soubesse nada, primeiro dia eu gostava muito, andava para ali, doía aos dedos, não saía nada, saía tudo torto, estava ali, esforçava-me muito e o resultado era bastante fraco. Alguém que saiba tocar viola, esforça-se pouco e sai uma música linda. Porquê? Porque tem a virtude, tem aquela capacidade de fazer bem o bem. E isto acontece com as vidas temporais. Ninguém nasce consciente, etc. É com esforço, é com atos repetidos, que depois se tornam hábitos e depois fazer o bem não custa muito, custa um bocadinho, mas não custa muito. Mas quando não se tem, a virtude custa imenso. Como quem não sabe tocar viola custa imenso. Mas quem sabe, não custa assim muito. Habituou-se, desenvolveu uma virtude. E é isso que devemos fazer. Seguir Jesus, nós às vezes pensamos, seguir Jesus é sobretudo viver como Ele viveu. E viver como Ele viveu e pensar como Ele pensou é sobretudo imitar as virtudes de Jesus. Imitar as virtudes de Jesus. Viver, ter a mesma humildade, o mesmo abandono, a claro, a mesma coragem, a mesma temperança, a mesma justiça, a mesma mansidade. Vinde a mim, e aprender de mim que sou manso e humilde. Seguir Jesus é sobretudo isto. Não é preciso ter cabelo comprido, nem barba, para seguir Jesus. É preciso viver, pensar, agir como Ele viveu. E isso, na prática, o que é que significa? Imitar as virtudes de Jesus. Então, Sr. já percebemos isso. Siga. Está bem. Uma última ideia é, estes vícios capitais, nós, em geral, temos alguma dificuldade em confessá-los, não tanto porque vergonha ou assim, mas porque estão mais escondidos, são coisas mais de fundo. São coisas mais de fundo. Não são coisas que se manifestam, são coisas que são orientações do nosso coração profundo. Por exemplo, quando nós encontramos alguém no autocarro, aquela pessoa, um estudante, por exemplo, no autocarro, vai com a mochila, o que é que ele está a fazer? Deve ir para as aulas. Mas porquê é que ele faz aquilo tudo? Não é evidente. Só se lhe perguntasse, percebíamos. Não é evidente. Se lhe perguntasse o que é que tu queres fazer. Porque eu quero ser médico. Então percebe-se. Por trás daquilo tudo há um querer, há um quer qualquer coisa. Há um objetivo, há um desejo daquele coração. E é aquele desejo que põe em movimento tudo o resto. Porque ele quer aquilo, ele levantou-se de manhã, lavou os dentes, aqui,
desejo pôs em movimento tantas decisões e tantas ações. E aquele desejo explica, em grande parte, o comportamento daquele rapaz. Quando nós percebemos o que é que ele quer, compreendemos melhor o que é a vida dele. Então é lógico. Se ele quer isso, se ele quer ser médico, tem que estudar, tem que passar, ter boas notas, exames nacionais, inscreve, etc. E isto acontece com os vícios. São disposições de fundo que caracterizam, digamos assim, um pouco a nossa maneira de ser. E que as pessoas que vivem connosco têm mais facilidade em identificar. Porque eles conhecem, eles já perceberam como é que nós somos. E para onde é que estamos a orientar? Qual é o primeiro vício capital? O primeiro é a soberba. Todos já ouvimos falar disto. É um bom exemplo disto que eu estava a dizer. Em geral, nós não nos confessamos de soberba, mas 100% dos casos há soberba, infelizmente. Porquê? Porque todos temos esta tendência de nos fazermos o centro do universo. Quer gostemos, quer não gostemos. Todos temos esta tendência. E basta haver um pecado, há sempre alguma soberba por trás. Porque eu é que quero, eu é que decidi qualquer coisa. Deus disse-me é por aqui, mas eu acho que é por ali. Eu é que mando. Já tenho um bocadinho de soberba. O que é? Como é que se define a soberba? Todos nós sabemos, mais ou menos, é este amor exagerado de si mesmo. Um amor exagerado à própria excelência. Eu acho que sou o maior. Eu sou o maior. Eu sou o maior. E é verdade isso. A soberba nasce de um erro, no fundo, um juízo errado sobre o próprio valor, sobre a própria excelência. Eu não me conheço como eu verdadeiramente sou. Eu acho que valho 30, mas na realidade valho 15. Mas estou convencido que valho 30. E, portanto, quero que os outros percebam que eu valho 30 e que reconheçam e que se não derem 30, eles estão errados, etc. E porque vale 30, eu é que sei. É uma espécie de... Eu pus aqui uma palavra, inventei, mas... egolatria. Egolatria. O meu eu é o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Eu é que sei, eu é que mando. Os outros não percebem nada. E deviam fazer como eu digo, etc. É um bocado muito perigoso que nos fecha a Deus. Se eu é que sei, e se eu resolvo tudo, se eu sou 30, não preciso de ninguém. Está tudo bem. E foi o bocado, se nós quisermos, dos anjos. O bocado dos anjos foi um bocado soberbo. Lúcifer e os seus seguidores revoltaram-se contra Deus porquê? Porque se acharam os maiores. Lúcifer achou Deus, não preciso mais nada. Eu sou o meu. Se quiserem podem ler Isaías e também algumas das cartas do Novo Testamento, em que se fala que o pecado dos anjos foi um bocado soberbo. Apaixonar-se por si mesmo. E isso levou os anjos a recusarem-se servir a Deus. Quem é o maior não serve a ninguém. Quem se põe no centro do universo não está disposto a servir, nem a submeter-se a mais ninguém. Se eu sou o maior. E por isso é típico das pessoas soberbas estas várias outras atitudes que eu já descrevi brevemente. São pessoas que têm dificuldade em ouvir os outros. Eu é que sei. São pessoas que raramente pedem conselho. Eu sei que sei tudo. São pessoas que facilmente querem impor a sua própria opinião. Eu é que sei, isto podia ser assim de governo, podia fazer, o primeiro-ministro podia fazer isto, e se não faz é porque ele é burro. Se ele não ouvisse, o país ia para a frente. Eu é que sei. Portanto, impor a própria opinião, às vezes há discussões,
conversas. É uma pessoa com facilidade se auto-justifica. Quando por acaso alguma coisa não lhe sai muito bem, arranja sempre um motivo, uma maneira de atribuir isso a causas exteriores. Cheguei atrasado porque no trânsito alguém, não sei o que, culpa de quem é minha. Porque eu sou maior. O soberbo não tem defeitos. São sempre causas externas. Portanto, auto-justifica-se com alguma facilidade. Isto acontece às vezes até nas confissões. Uma pessoa está-se a confessar, o padre aconteceu isto, mas a culpa não é minha. Minha sogra é que me chateou a cabeça. O meu marido é que não larga. A culpa é tua. Aceita a culpa. Também é verdade que há fatores que condicionam. É verdade. Mas cuidado com esta tendência que nos auto-justificar. Como se nós fôssemos impecáveis. Não somos impecáveis. Somos frágeis e pecadores. É. Mas o soberbo não reconhece isso. Não aceita as tarefas humildes. O soberbo resiste. É preciso aspirar a sala. Não é para mim. Eu sou maior. Não tenho que fazer essas tarefas. Portanto, o soberbo tem dificuldade em aceitar as tarefas humildes. Mas eu já tirei o curso. Portanto, já não limpo a casa bem. E no limite, recusa-se. É soberbo a admitir erros. Pode ser grave, digamos assim. Pode ser mais leve. Por exemplo, a soberba não é sempre um pecado mortal. Pode ser um pecado venial. No caso mais radical, implica esta recusa em submeter-se a Deus, à sua vontade, à sua palavra, à sua lei. Eu é que sei. Seu padre, a igreja tem que se atualizar. Isso da contracepção não é para mim. Não concordo. Mas Jesus disse. Mas eu acho que não. Jesus disse. Isso do divórcio. Jesus disse: deixares a mulher e casares com outra, cometes adultério. Se a mulher deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. A gente são ateus. Mas eu acho que a igreja tem que se atualizar. Está enganado. Jesus enganou-se nesse ponto. Eu é que sei. Percebe-se? Isto é uma atitude de soberba. Todas as heresias nascem da soberba. A palavra de Deus é esta. A igreja ensina que isto se interpreta assim. Mas eu é que sei como é que isto se interpreta. O Papa está enganado. O Papa não percebe nada da Bíblia. Eu é que sei. Isto é soberba. Quando chega a estes níveis de recusar-se a meter-se a Deus, e há aqueles que ele deixou para, em seu nome, nos guiar para o céu, estamos a cair numa soberba grave, mortal. Chama-se institucionalmente de soberba completa, que é esta que se recusa a submeter a Deus, que é sempre pecado mortal, da soberba venial, que seria completa. É as nossas coisinhas de querer impor a opinião,